todo louvor, de toda adoração. Nos rendemos a Ti, reconhecemos o Teu senhorio. Obrigado, Pai, que nessa noite o Teu Espírito tem liberdade no nosso meio e que a Tua palavra caia no consolo do nosso coração para nos edificar, para nos fazer melhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua palavra. A Tua palavra nos resgatou, a Tua palavra nos alcançou. Exaltamos a Tua palavra nessa noite, Senhor. A Tua palavra é vida. Obrigado, Jesus. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te damos graça nessa noite. Cultuamos a Ti. Nos reunimos nesse lugar para termos comunhão uns com os outros e para bendizer o Teu santo nome, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela comunhão dos santos. Obrigado, Pai. Queremos Te dar graça nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia, amém. Deus é bom. Obrigado, louvor. Obrigado pela sua vida. Deu calar? Pela vida de todos vocês. Mas Ele tem algo na tua vida que toca a minha. Aleluia. Deus é bom. Todos bem? Amém. Tem um apelido de chorão, né? Mas sabe, irmãos, antes de eu começar a ministração essa semana eu estava lembrando, sabe, irmãos, é bom de vez em quando você lembrar da vida de Deus que tirou, sabe? Quem você era e quem você é hoje nele. Às vezes a gente encontra algumas pessoas que às vezes elas querem entrar no meio de Deus, sabe? E elas querem se destacar, mas irmãos, ninguém se sobrepõe sobre Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o meu Senhor, Ele é o teu Senhor. Ele é o nosso Pai. Sabe, irmãos, quando o homem tenta entrar na frente daquilo que Deus é para estar, meu irmão, ele não pode subestabelecer, porque o Deus é maior. Sabe, às vezes o homem quer atrapalhar o que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Ou às vezes até na própria vida dele. Mas, irmão, deixa eu te falar. A obra que Deus começou, a boa obra que Deus começou, Ele é fiel para terminar na sua vida. Às vezes a gente encontra algumas pedras na frente e essas pedras são homens. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas sabe, irmãos, essas pedras não podem parar você, maior é Deus. Essa semana eu conversando com um amigo e percebi, eu falei, rapaz, a minha visão era tão pequena, que até quando eu casei com a Rina, o meu sonho era morar num certo lugar, que não é como esse lugar, mas é muito pequeno para o que Deus tinha para mim, irmãos. Mas o que eu não sabia, irmãos, que pequeno não era o lugar onde eu ia morar, pequeno é que eu não tinha nada dentro de mim. Mas eu entendi que quando Deus, meu irmão, quer habitar dentro de mim, eu me tornei grande nele. E sabe que eu comecei a pensar como Deus pensa, a andar como Deus anda e a falar como Deus fala. E sabe, irmãos, nessa minha caminhada cristã tem algo que me chama a atenção, porque um dia eu ouvi: Jesus morreu por você, Rogério. E eu falei: não, quem vai morrer por mim? E eu ouvi da boca da minha esposa, que nem namorada minha era. Eu já estava interessado. Mas um dia ela chegou para mim e falou que Jesus tinha morrido na cruz por mim, por amor a mim. Sabe, irmãos, isso é muito maior na minha vida do que qualquer tropeço, de qualquer pedra que se possa colocar no meu caminho. Porque não foi ninguém que morreu por mim, foi Ele, o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele, o Filho de Deus, que desceu do céu e se entregou por mim e por você, para que nós tenhamos vida e vida em abundância.
Pastor Rogério, por que você está falando isso e eu já saí todo fora do meu contexto aqui, eu vou seguir aqui? Porque Deus nos ama tanto. Porque Deus nos amou de tal maneira, como a Bíblia diz, que, irmão, você parar aquilo que Deus te chamou para fazer, por causa de pessoas, irmão, você está colocando Deus pequeno. Quem nos fortalece é Ele. Quem nos chama é Ele. Quem nos deu um propósito é Ele. Precisamos entender qual o propósito, qual o Senhor nos chamou. Amém? Que você nessa noite tenha consciência que você é um filho amado e que foi Ele mesmo quem te chamou. Amém. Independente das pedrinhas ou das pedronas, tem muitos que às vezes parecem uns montanhas, mas com o Senhor nós passamos. Amém. E não podemos parar de desanimar. Eu estava vindo para cá e não tem nada a ver com a minha ministração, mas veio isso no meu coração e eu lembrei agora. Sabe, irmãos, a Mireia estava falando dessa questão de governo e essas coisas sempre existiu. Isso sempre existiu. A igreja sempre foi perseguida. A igreja sempre foi perseguida, mas a igreja sempre venceu e sempre vencerá. Por que eu estou falando isso? Porque eu estava vindo e eu não sabia nem que eu ia falar isso, mas me veio isso hoje de manhã. E sabe, o mal do século, irmão, não é governo. O mal do século, e nós temos que tomar cuidado com isso, é a frieza espiritual. O mal do século é a frieza espiritual, onde as pessoas estão se decepcionando com homens e elas vão se esfriando em Deus, onde Deus não tem nada a ver com isso. Porque homens são homens, reino de Deus é reino de Deus. Pastor, mas ele é um filho de Deus, mas ele erra, ele não é perfeito, ele pode falhar com você, mas eu vou te falar, irmãos, Deus não falha e jamais falhará com você. Deus não falha e jamais vai falhar com você. Essa semana eu conversando com uma colega do trabalho e ela começou, Rogério, mas eu percebo isso, eu percebo aquilo, eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu vejo aquilo, eu vejo aquilo. Eu falei, são homens. E no contexto de igreja, são homens. Mas o reino não é assim. O reino não é assim. Então, quando você vê alguém, quando você vê algo que não te agrada, quando você vê algo que não condiz com o que a palavra diz, o nosso foco, a nossa referência é a palavra, a nossa referência é o reino de Deus. Sabe, irmãos, por que eu comecei falando que às vezes alguns homens querem se sobrepor sobre Deus? Porque alguns homens querem ter mais poder do que Deus, alguns homens querem se manifestar mais, não. Que a unção é dele. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas, em vez de adorar, Deus está mais tendo exemplo de homens do que o próprio Deus, do que a própria palavra que ele nos deixou. Nós precisamos ter cuidado com isso. Tem muitos homens de Deus, homens que precisamos mesmo pegar exemplos deles, mas se tiver de acordo com a palavra. Porque, irmão, se você olhar para mim, irmãos, eu amo a palavra, eu sei o que a palavra fez na minha vida, mas eu não sou perfeito. Me pegue num dia mal, no trânsito e ande aparenta na minha frente, quando a rodovia 80 você vai ver o irmão Rogério. Às vezes eu vou buzinar, às vezes eu vou passar do lado, você não vai ouvir, mas eu vou falar, tô beirinha, atrapalhando o trânsito. Isso não é do reino não, irmão, isso é do irmão Rogério. Gritou ali, minha esposa, é verdade, é carne. Então, às vezes as pessoas admiram a unção, admiram o mover de Deus, mas é Ele, vem dele. Sem Ele não podemos fazer nada. Tudo vem dele, é tudo para Ele. Eu tenho, irmãos, homens como referência. Um aqui é o pastor Alexandre, meu cunhado. Tem o pastor Zé Carlos. Tem o pastor José Ribeiro, que a gente já vem numa caminhada longa. Homens íntegros, homens que amam a palavra, homens, irmãos, que renunciam à sua família, renunciam, quando eu digo renunciam à sua família no contexto, porque poderiam estar em casa agora, mas estão aqui e fazem além. E isso são homens de exemplo. Tem o pastor Joselito como exemplo de um homem de Deus para mim. Eu tenho vários homens, tenho o apóstolo Guto, eu tenho meu pai como referência de um homem responsável.
E eu lembrei que um mês atrás eu tive uma conversa com meu pai e eu falei para ele: pai, ninguém precisa falar nada de você para mim porque eu te conheço. Você sempre nos mostrou que você é homem de palavra. O senhor nunca voltou atrás da sua palavra. E é uma referência para mim. Mas em todas as áreas? Não, irmãos. Eu vou lá para a ministração. Eu preciso finalizar essa introdução. A nossa referência é a palavra, é Cristo. Amém. Podemos sim, irmãos, nos espelhar em homens compromissados, homens de Deus. Mas não é na totalidade. Porque eu posso errar. Às vezes aquela pessoa que eu admiro tanto, ela pode errar. E até comigo. E aí eu não posso estar firmado nele. Eu tenho que estar firmado nele. Amém. Porque senão a minha caminhada ela pode parar por causa dele aqui embaixo e não dele lá de cima. Prosseguir. Nós temos que ter muito cuidado, porque o mal do século é a frieza espiritual. Abra comigo em João. Aleluia. Deus é bom. Pastor, como é que eu cuido para não cair nessa frieza espiritual? Meu irmão, o primeiro remédio, irmão, é se encher da palavra. Não tem outro remédio. Não tem outra forma. Quando você vai se aquecer no lugar de inverno, todo mundo no sul, principalmente no sul ali pro lado ali de Gramado, que é onde eu conheço coisa, todo quarto de hotel lá tem um aquecedor, porque na época do frio o pessoal tem um aquecedor. Para crente, irmãos, o aquecedor do crente é a palavra. É a palavra. Não tem outra coisa para você. Você pode ir para uma fogueira, você pode espiritualmente. Só quem pode te aquecer é a palavra, o Espírito. É a palavra. Eu não estava aqui comigo, eu estava cuidando da minha mãe, mas eu fiquei sabendo, nem assisti ainda a ministração, mas fiquei sabendo que foi ministrado, o pastor ministrou sobre crescimento espiritual. E sabe, irmãos, não tem como você crescer se você não se deter a palavra. Senão você botar a palavra para dentro. A palavra é quem vai te edificar. A palavra é quem vai fazer você crescer espiritualmente. E sabe, irmãos, você pode ter 10, 15, 20 anos de cristão, 30 anos. Você pode ser ainda um bebê na fé, um bebê. Se você não se derramar, não botar a palavra para dentro. As verdades que ele deixou para nós. A única forma de crescer espiritualmente é com a palavra. A única forma de se aquecer espiritualmente é com a palavra. A palavra. Sabe, irmãos, o que me salvou, o que me ganhou para Jesus, não foi simplesmente ainda falar, olha isso, não, porque ainda falou a palavra. Amém. O que salva, o que alcança as pessoas para Cristo, não é o meu achômetro, não é o seu achômetro, é a palavra. Amém. O que aconselha as pessoas não é o meu achômetro, não é o seu achômetro, é a palavra. Amém. Amém. Eu não tinha aberto o parênteses, mas agora pode fechar. Deus é bom. Abra comigo aí. Aleluia. João 14. Deus é bom. Aleluia. Eu vou começar do 14, Jesus aqui confortando os discípulos, a gente sabe que ele conversando com os discípulos, e eu vou chegar aos pontos que eu quero, que é o que o Espírito colocou no meu coração, que você receber em nome de Jesus, tá bem? João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus respondendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
se vós me tivesseis conhecidos, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Aí vem Filipe, com toda a história. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Irmãos, é esse. Eu quero entrar no outro contexto aqui, mas eu quero pegar esse aqui, porque esse aqui nós vamos iniciar. Porque você vê aqui que Filipe andava com Jesus, caminhava com Jesus, e nós vamos ver no decorrer da administração. Tem outro texto ali que eu vou mostrar para você quando Jesus aparece aos seus discípulos, aos 11, que nem todos o reconheceram, mas andaram com Jesus, mas caminharam com Jesus. E Jesus vai aqui mostrando que é um caminho, e ele vai falando: quem vê a mim, vê ao Pai. E Filipe estava ali, replicou. Por quê? Porque Jesus veio revelar o Pai e andava com ele. Mas é interessante que a palavra que eu quero que você grave no seu coração nessa noite é essa, vem aqui, vamos lá, 14, 15. Vou pular um pouco aqui. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Sabe, irmãos, eu estava ali adorando o Senhor, e eu sei que às vezes tem uns momentos eu tenho visto, e algo que o Espírito tem ministrado no meu coração. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que o Evangelho, que a palavra, ela veio para transformar as nossas vidas, para mudar. Sabe que Páscoa, no hebraico, e os judeus, eles comemoram a passagem. E a passagem que os judeus, eles comemoram, os hebreus comemoram, é a saída do Egito. É a saída do Egito, da escravidão. É a passagem ao Mar Vermelho. E é tão interessante que você já olhou que a gente comemora a Páscoa, é exatamente a passagem. É a passagem da morte. Não é da vida, não é. É da morte para a vida, aonde ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu tenho muita gratidão, irmãos. E como eu falei, essa semana eu fiquei lembrando de onde Deus me tirou e o que Deus vem fazendo. E fui lembrando das etapas, irmãos. Isso foi me dando gás. Isso foi me dando ânimo. De lembrar, irmãos, que independente da circunstância que eu estou hoje, antes lá era pior, irmãos. É como a Bíblia vai falando em Provérbios 4: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia. Ele não diz que vai brilhar e amanhã você vai acordar e vai ser dia perfeito. Ele diz que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E eu comecei a lembrar, irmãos, quando eu casei com aquela moça linda, que eu tirei ela dentro da casa dela, com segurança, onde nunca tinha andado de ônibus, foi andar comigo. Onde nunca tinha comido um ovo frito, foi comer comigo. E passou a gostar. Onde nós fomos morar de aluguel, irmãos, onde não tinha nem a visão ainda, não estava estabelecido ainda. Eu só sabia que Jesus tinha morrido por mim, que Ele me amava e que Ele tinha me resgatado, e que Ele tinha me feito passar da morte para a vida. Ele tinha me feito passar da vida de miséria para a vida de abundância. E que abundância é essa, pastor? A abundância da vida, da própria vida de Deus habitando. Lembrando, irmãos, lembrando dessa passagem, onde eu não tinha nada e agora eu tenho tudo. Pastor, mas tu está andando de Uber. O ruim era se eu tivesse nem as pernas. Mas na verdade, se eu não tivesse as pernas com Jesus, eu ainda estava no Uber. O ruim é não ter Cristo e ir para o inferno. Tem pessoas que estão frustradas no reino de Deus,
porque está achando que Deus é padroeiro, é pagar uma promessa e Ele está dando as coisas. Irmão, Ele já deu o seu melhor. Ele deu Cristo, que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É como ainda falou, irmãos, deixa eu falar, esperança. Ele nos deu esperança de um dia melhor. Nele, sem Ele, as pessoas não têm esperança. Nele nós temos esperança de um dia melhor. Aleluia. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos dele morada. Pastor, o que é que você quer enfatizar? Precisamos amar a palavra de Deus. Amém. Porque, irmãos, preciso ler. Você precisa ler a Bíblia, precisa ler. É como você precisa comer todo dia, se alimentar. Mas amar é diferente. Uma coisa é você fazer por necessidade, outra coisa é você fazer porque ama. Amém. Quando você faz por necessidade é peso, quando você faz porque ama é prazer. Amém. Aleluia. Deus é bom. Amém. Vá comigo. João 15. Aleluia. Precisamos amar a palavra do Senhor. Amém. Eu tenho um filho adolescente, o outro já está rapaz. E eu tenho falado para eles: ei, um tempo vocês andavam de mão dadas. Um tempo a gente levava vocês para a igreja. Mas vocês precisam desenvolver uma vida com Deus. Amém. E o desenvolver uma vida com Deus não é vir só para a igreja, irmãos. Desenvolver uma vida com Deus é ter comunhão com Deus. É aprender a ouvir a voz de Deus. É aprender a se calar na hora certa. É aprender a falar na hora certa. Comunhão com Deus. Sabe, irmãos, nós vamos entrar nisso aqui agora. E é exatamente isso que eu quero enfatizar. Que é essa comunhão, essa amizade. Sabe, é tão legal ver o meu filho de 18 anos ali, o Caleb, e às vezes a gente entra no bate-papo, e aquela conversa e tal. E sabe, irmãos, o Caleb ele não me tem só como um amigo. Ah, meu pai é meu não, primeiro eu sou pai, me respeita, porque eu sou autoridade, como pai. E aí, nessa autoridade, nós desenvolvemos uma amizade, a qual o respeito continua, mas a liberdade de expressão a cada dia tem sido melhor. Isso é o desenvolver uma amizade, uma comunhão. Você desenvolver uma amizade, uma comunhão com uma autoridade, sem perder o respeito por ela. Porque às vezes os filhos confundem. Não, meu pai é meu amigo. E aí vai perdendo, porque acha que é igual o amigo da escola e da faculdade. Não é. E com Deus da mesma forma. Precisamos desenvolver uma amizade. Eu estou falando de amizade. Por que amizade? E esse é a sequência da minha ministração. Por que amizade? Porque as pessoas, e eu escuto muito, irmãos. Eu sou amigo de fulano e ciclano, mas não tem relacionamento com fulano e ciclano. Não há como desenvolver uma amizade se não houver relacionamento, se não houver comunhão. E eu sei que nesses últimos tempos nós temos encontrado muitos juízes. É o tempo dos juízes. Por quê? Porque é o tempo deles? Não, é porque eles estão frios espiritualmente, estão apontando o dedo para os outros, mas apontando as falhas e os defeitos. E não foi para isso que Jesus nos chamou. E a amizade, por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas, frias espiritualmente, muitas pessoas desanimadas em igreja, porque tem escutado muito, eu sou teu amigo, mas nunca tomamos um cafezinho junto.
Só damos a paz do Senhor na igreja. Isso não desenvolve um relacionamento de amizade. É como no meu corpo eu tomar banho e não lavar os meus pés. Sabe, irmãos, a igreja do Senhor precisa se levantar. E se levantar no verdadeiro amor dele. Temos falado do amor de Cristo, mas, irmãos, estamos muito longe do que é esse amor de Cristo. O amor de Cristo é aquele onde ele fala, meu irmão, que eu dou a minha vida pelo próximo. Como ele vai se colocando como exemplo, como ele deu a vida dele por nós. Aleluia. E eu sei que às vezes nós temos escutado mais cobrança do que a realidade, do que a palavra. Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito tem tratado isso comigo. As pessoas estão dando pesadas dentro das igrejas. Porque é mais uma função de regras do que uma liberdade no espírito, de você crescer no espírito, de você desenvolver uma amizade com o Espírito, com Deus, com a palavra, e a própria palavra, e o próprio Espírito ir te corrigindo, e o próprio Espírito ir mudando a sua vida, porque a própria palavra vai edificando a minha e a sua vida. Eu sei, irmãos, que é necessário. Deus não colocou pastores, Deus não colocou os 5 dons na igreja para ficar de enfeite e só subir e ministrar a palavra, não. É para correção, para edificação dos santos. Eu sei tudo isso, irmãos, como eu falei em Efésios. Eu não estou falando desse governo do próprio Deus para com a liderança, para com os 5 dons ministeriais, para a edificação do corpo de Cristo. Não estou falando isso não. Mas eu e você não podemos só depender do pastor, ou só depender dos 5 dons ministeriais quando a nossa vida está em Deus. Pastor não tem mais importância? Continua tendo. Quem deu importância para ele foi o próprio Jesus. O próprio Deus deu importância. Não tente caminhar sozinho, porque o lobo pode vir e não tem ninguém para lhe defender. Mudou toda a minha administração. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Por que eu estou falando isso? Estava falando com o pastor Alexandre, eu fui uma administração esses dias que eu fiquei apaixonado de um pastor assembleano. Top demais o que ele falou. E eu achei isso interessante, ele dizendo que a irmã Mariquinha se converteu, e a irmã Mariquinha usava uns brincos grandes, uns brincos imensos. E a irmã Mariquinha, com aqueles brincos, começou a ir nas consagrações, nas orações, e o brinco. Sabe, irmãos? E ele falou, sabe, irmãos? Ninguém chegou para a irmã Mariquinha e falou, tira esse brinco, que é pecado. Senão vocês, porque poderia. E sabe, irmãos, quando essas pessoas chegam como juízes, firmes espiritualmente, chegam e falam, isso é pecado, tira isso, para com isso. Em vez de elas estarem ajudando, elas estão matando. E de repente esse pastor falou, irmãos, ninguém falou não. O Espírito de Deus ainda fala. Essa irmã chegou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, participando. Quando daqui a pouco, irmãos, ela viu que no meio que ela estava, inserida, irmãos, o povo, as mulheres não usavam brinco. E ela chegou para o pastor e falou, pastor, esse negócio está me incomodando. O Espírito fala, irmão. Eu vou tirar os brincos, não, isso é os últimos dedos lá, mas ela estava inserida naquele meio. Não estou falando que usar brinco é pecado, não, irmão. Mas ela, os costumes deles, ela estava inserida nesse meio. E ela começou a olhar, não foi ninguém que apontou o dedo para ela e falou, tira o brinco que é pecado. Para de fumar que é pecado. Não, irmãos, isso não é o amor de Deus, não. O Espírito de Deus ainda fala. Como tem falado comigo, como tem falado com você. Quantas correções o Espírito já fez comigo, e já faz comigo e ainda continua fazendo.
Como é bom, irmãos, você ter a sensibilidade e de aceitar a correção do próprio Espírito antes de chegar bem. Eis que te digo, homem, Deus manda tu largar isso e aquilo e aquilo outro. Mas às vezes é necessário que Deus faz, irmãos. Não limite Deus, não. Se for necessário Deus levantar um profeta, levantar uma profetisa, levantar um homem, uma mulher, que não seja profeta e apontar o dedo para você e falar: ei, deixa disso, vai fazer. Sabe o que é isso? É amor de Deus. Mas só que nós precisamos crescer espiritualmente, amar a palavra do Senhor. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você é um ser espiritual. E Deus te criou inteligente para você saber. Você precisa, irmão, a cada dia se deter a palavra para você ter, irmão, desejo de discernimento espiritual. Para você saber quando alguém chega para você e apontar o dedo, chega com autoridade e você desfira que é o próprio Deus te corrigindo algo que ele já te falou, irmãos. E você não deu ouvido. Aleluia. Pessoas frustradas nas igrejas, pessoas trancadas dentro de casa que não quer saber mais de igrejas, porque se decepcionaram com o homem. Mas quem salvou eu e você não foi o homem, foi Jesus Cristo. Pessoas cansadas com o nome de placas de ministérios, estão diminuindo Deus, irmãos, estão diminuindo a sua palavra. Estão diminuindo Deus, quando Deus é grande, criador de todas as coisas. E sabe com quem Deus está contando para chamar essas pessoas de volta, para alcançar essas pessoas? Não são crentes frios, carnais, não, irmãos. São crentes cheios de espíritos, crentes que amam a palavra, crentes que amam a palavra. Crentes que não são teólogos, só simplesmente de falar versículos e versículos, mas crentes que abraçam e transmitem o amor de Deus. É assim que vamos alcançar, é assim que vamos resgatar esse irmão. Ei, deixa eu te falar, não estou falando dos perdidos lá fora, não. Eu estou falando dos da família. Eu estou falando dos da família, como o Jonathan falou ali, dos perdidos de dentro. Aleluia. Eu amo esse texto de João 15, irmãos. Da videira, do agricultor, eu amo. Eu amo esse texto. Vou lhe dar uma revelação profunda aqui. Essa é profunda. Todo mundo sabe, mas você precisa estar sabendo mais do mundo. Irmãos, quando você está na videira, você está dentro. Já tem um opositor que é o diabo querendo te tirar. E às vezes se levanta pessoas também, querendo arrancar o galho. Tem, irmãos. Tem, infelizmente tem. Mas nós não podemos parar diante dessas circunstâncias, dessa situação. Não podemos parar diante dessas pessoas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra principados e potestades. Temos que entender que pessoas são pessoas. Se olhe. Eu estou andando com um amigo meu agora de trânsito, eu chego em casa e falo: meu Deus do céu, que vergonha. E eu ando com ele e falo: meu Deus do céu, que vergonha. Mas vergonha não é dele não, irmão. Sabe por quê? Eu me vejo nele, irmãos, às vezes. A palavra é um espelho. Amém. Tem dia que eu chego em casa e falo: meu Deus do céu. Aí na loja para mim, vejo, e aquele apavoro, aquele alvoroço, e sai da frente que o Deflex está vindo. E aí eu fui falar para ele que ainda me dá um apelido de ser o primeirão, e ele gostou. Ele gostou desse apelido primeirão. Ficou vergonha, ele fala, ei, irmão, nós somos os primeirão, nós somos os primeirões. Eita, terrível, até eu falar para ele que não é muito bom esse negócio. No trânsito. Não é elogio, não. Amém? Abriram aí comigo João 14. Só não, João 15, perdão, 15, 14. É aqui que eu quero. Já estou. Mudou minha ministração, mas amém.
Aleluia, Deus é bom. Então fico lembrando da irmã Mariquinha. Você vê alguma irmã Mariquinha que não se enquadra no verbo da vida, não aponte o dedo para ela não, deixa o Espírito Santo falar com ela, ore por ela. É isso, irmão. É isso. O amor faz isso. O amor cobre multidões de pecado. Vamos orar. Rapaz, o irmão José ali não está se enquadrando. Vamos orar. Então vai tomar um café com ele. Desenvolve uma amizade. Porque na amizade, irmãos, o que é, quando ele desenvolve uma amizade, irmãos, principalmente se for comigo, você vai ouvir. E eu vou te ouvir também quando eu ouço. Por quê? Porque a gente vai desenvolvendo uma comunhão, um relacionamento que a gente mantém e até a gente, como se diz, a gente multiplica esse respeito, mas a gente tem a liberdade de ser sincero um com o outro. Por quê? Porque há relacionamento. Se eu não tenho intimidade com o pastor Zé Carlos, eu não tenho como chegar para ele e falar, pastor Zé Carlos, ou ele, vou melhor que ele. É outro nível. Pastor é uma bênção. Mas não tem como o pastor Zé Carlos, irmão. Se ele estiver dentro do carro comigo, eu fizer uma besteira, e tiver uma topeira na minha frente, eu falar, sai do meio da topeira. E ele tiver como, se eu não tiver um relacionamento de amizade, não é respeito, não, que continua o respeito, porque amizade é isso, irmão. Ele não vai ter a liberdade de chegar e falar, ô irmão, rapaz, isso aí não reflete muito Deus, não. Às vezes o irmão está ali, ele está passando um dia mal, mas quando a gente desenvolve um relacionamento de amizade, como eu tenho com esse meu amigo, que eu às vezes fico olhando ele dirigindo, e a gente, por quê? Porque nós desenvolvemos, e de vez em quando, mas não é um corrigindo o outro, não é um apontando o defeito do outro, mas é um ajudando ao outro. O que é a palavra? O que é que o nosso espelho nos reflete? O que é que o nosso espelho nos fala? E a gente vai ajudando um ao outro, por causa de relacionamento, intimidade, amizade, coleguismo na igreja. Vai buscar, irmão. Pastor, por que você está falando tudo isso? Vamos lá. João 15, 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos. Quem é o amigo de Jesus aqui? Jesus estava falando com os seus discípulos aqui. Jesus estava falando com os seus discípulos aqui. E ele vai falando, ele fala, vós sois os meus amigos. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos. Então, se não fizer. E eu não estou falando isso, irmãos, nenhuma amizade interpessoal ou pessoal. Interpessoal não, pessoal, não existe amizade interpessoal. Amizade pessoal. O que eu estou falando aqui é exatamente de uma autoridade comum. Certo? Só que olha só que interessante isso. Vamos continuar, para você entender. Qual é o grau aqui que Jesus vai falando com os seus discípulos? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Olha o que é uma amizade de Jesus com os seus discípulos. Deixa eu te falar, ele andava com 12. Mas não eram os 12 amigos dele. Porque como ainda falei, você desenvolve uma amizade. Tem pessoas que você tem afinidade. Tem pessoas que não é porque não gostam, não, irmãos. Afinidade é relacionamento desenvolvido. É comunhão. Porque muita gente olha para mim, não me conhece. E de repente pinta um quadro sobre minha pessoa. Mas quem desenvolve um relacionamento de amizade comigo vai me conhecendo. Sabe que eu sou chorando, que eu choro pela minha esposa, que eu choro pelos meus filhos, que eu choro de falar de qualquer coisa, de família, que eu choro por Cristo, eu choro. Todo mundo sabe isso. Mas quem não me conhece dentro da igreja, olha para mim, para minha esposa e fala, estou obrigado, porque eu choro o tempo todo. Porque não desenvolve um relacionamento, não tem um conhecimento da nossa intimidade.
e às vezes julga, fala besteira, que não é verdade. Mas aqui Jesus estava falando o seguinte, que olha, que os servos não sabem o que o Senhor faz. O que ele estava falando? Que quando você desenvolve uma amizade com ele, o que ele quer é revelar a vontade, tudo que o Pai tem para você. E é tão interessante, abra comigo aí em João 11. Eu achei isso interessante. João 11. Aqui está falando da ressurreição de Lázaro. E olha só que interessante, eu fui procurar porque eu lembrei, o Espírito me trouxe isso. E a gente sabe que Jesus estava e que foi chamado porque Lázaro estava muito enfermo. E é tão interessante que a Bíblia diz que Jesus mesmo vai falando de Lázaro como amigo. E se você olhar nos evangelhos, Lázaro é um homem de posse, um homem rico, mas você vai ver o cuidado como Jesus vai falando de Lázaro, meu amigo, nosso amigo. Ele fala para o discípulo, nosso amigo, aqui no 11. Isto dizia depois de lhes acrescentou. Isso lhes dizia depois e lhes acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus vai expondo para os discípulos e vai falando. Eita glória! Aleluia! Deus é bom. Então olha só, nosso amigo Lázaro. Se você olhar esse texto de João 11 aqui, você vai perceber que quando a irmã de Lázaro, acho que é Marta, sim, vai falando com Jesus e ela fica triste, ela chora. A Bíblia diz que ele ficou triste também. O espírito dele ficou angustiado. E logo em seguida, a 11:35, a Bíblia diz: Jesus chorou. Só chora quem tem sentimento. É pecado chorar, irmão? Ah, tá bom. Quem te deu algo? Quem te deu sentimento? Pode não, irmão, chorar. Morreu, seu filho pode chorar. Não chora não. E não chora. Isso é peso, irmão. Isso é peso. Chore, porque Jesus chorou, porque você não pode chorar. O que adianta não chorar diante do velório e dentro de casa debaixo da cama chorando? De depressão, triste, e Deus vendo tudo, ô mentiroso. É pesado isso. Vou falar, irmãos, minha esposa então está num sofrimento danado, porque esse tempo todo ela chora. Olha aí. Pode chorar, irmãos. Agora deixa eu falar, sabe por que Jesus ficou? Ele se por quê? Por causa de uma amizade. E amizade não é algo que é um segredo um com o outro, não. Amizade é algo íntimo que um e o outro guarda. Algo que mexe. Mexa com um amigo meu. Mexa com um amigo meu, me dói. Fala igual de um amigo meu, me dói, está me ferindo. E sabe, irmãos, o que eu estou falando nessa noite? Que esse sentimento, irmãos, ele não pode estar na igreja do Senhor simplesmente para quem tem afinidade. Nós temos que ter amizade uns com os outros. Nós precisamos ter esse sentimento, mesmo sentimento de Cristo, uns pelos outros. Não, a minha amizade nos envolve. Eu tenho realmente um pastor Zé Carlos, um pastor Zelito, eu tenho com o Jonathan, eu tenho com o pastor Alexandre, o Tiago. Eu fui jogar bola uma vez com ele, mas não até tomar um café, bater um papo. De repente, coisa simples que o Tiago está passando num cafezinho, meu irmão, e num pão de queijo. Deus usa o Tiago para falar: ei, pátria, eu recebo. Em nome de Jesus. Por quê? Porque não é só o pastor que dá, não, irmãos. Cada um distribui o que tem. Distribui o que tem. Você tem de Deus para dar para as pessoas. Aleluia. Obrigado, Pai. Mateus 12. Já recebi tanto, irmãos. De pessoas que as pessoas olhavam e não davam nada. Eu já tive um ciclo de oração de mulheres, irmãos, que ao olhar de muitos verbianos era religioso, mas, irmãos,
mulheres cheias do poder de Deus. Mulheres cheias do poder de Deus que me ajudou na época que eu mais precisei na minha vida. Mulheres que me esticaram, me ensinaram a buscar Deus. Mulheres que me ensinaram a amar Deus. Mulheres que me levaram, irmão, 7 horas da manhã, eu estava lá no Setoró, irmão. Esses dias até encontrei a filha dela, o pessoal que eu conheço lá do Santo Antônio Descoberto, irmã Marlene, irmã Meire, irmãs, ó, irmãs! De repente era a irmã que não usava brinco, mas a irmã cheia do Espírito de Deus, cheia do amor de Deus, irmãos, pegando o bebê na fé, esticando ele, irmãos. 7 horas da manhã, você já viu um jovem sair 7 horas da manhã para ir para a consagração com as irmãs Mariquinha? Foi quem ajudou esse varão aqui, irmãos. Aleluia. Não desfaça daquilo que Deus criou. Não julgue aquilo que Deus criou. Se um brinco te pede de receber de uma pessoa, você está precisando crescer mesmo espiritualmente. Irmã Mariquinha, irmã Marlene, né, irmão? Já vi coisa. Vovó já dizia, meu filho, você vai ver coisa. Precisamos sair da nossa zona de conforto, irmãos. Fala para Mateus 2. Deixa eu. Aleluia. Estou quase finalizando, quase. Aleluia. Deus é bom. Mateus 2,46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhes. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão aí lá fora, e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo as mãos para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Atos 2. Boa noite, meu filho. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Antes de eu ler Atos 2, eu ia falar antes, eu preciso falar. Precisamos voltar, sabe, irmãos? Como eu disse, vovó dizia, mas eu não conseguia as não. Mas eu não tinha a noção. Eu não sabia, irmãos, o que eu ia viver nesse reino. E sabe, irmãos, a Bíblia diz que melhor é o fim do que o começo. Vamos lá, dentro do seu começo. Sabe, irmãos, eu lembro da minha casa, lá no Setoró, a gente tinha uma oração toda quinta-feira. A gente via Deus fazendo milagres, Deus fazendo coisas, irmãos. Eu lembro que na minha casa no Setoró, uma amiga nossa foi diagnosticada e foi parar numa cadeira de roda. Mas eu lembro também que essa palavra que me mantém aqui até hoje é a palavra que levantou ela da cadeira de roda na nossa casa, juntamente eu e a Ina, ela correndo dentro da nossa casa. O diagnóstico era ficar paralítica. O diagnóstico dela era não andar mais. E hoje, irmãos, é uma mulher que sempre foi. Até na época que estava na cadeira de roda. Amém, amém. Eu quero te falar, irmãos, que quem está falando aqui, no começo, viu um carro andar 30 e poucos quilômetros só na câmara de ar, no estrada de chão, sem furar o pneu, sem furar a câmara de ar. E quando chegar na porta da igreja, o pneu baixar. Eu quero te falar, irmãos, que esse aqui
Não tem dúvida nenhuma de que Deus continua sendo o Deus do milagre. Mas eu quero te falar que esse aqui, e você sentado aí, às vezes está vendo poucos milagres, poucas coisas acontecerem. Não é porque Deus mudou, não. É porque nós precisamos continuar, irmãos, crendo daquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Que aquele mesmo Deus, há 20 anos atrás, quando levantou a nossa formiga dentro da nossa casa de uma cadeira de roda, é o mesmo Deus hoje que está operando. Às vezes o que eu e você não estamos tendo agora é ousadia, porque nos falta palavra, nos falta convicção de quem é Deus, do que Deus nos chamou para fazer, irmãos. É para isso que o Senhor está nos chamando nessa noite, para uma amizade com Ele, uma amizade a qual Ele vai transmitir a sua vontade, aquilo que o Pai quer para nós e para a sua igreja. Eu e você, nós somos instrumentos de Deus aqui, para reativar a igreja do Senhor, não só no Brasil, não, mas no mundo. Se levante nessa noite. Lembre-se, porque eu sei, irmãos, que não foi só comigo, não foi só eu que vi, minha esposa que viu os milagres, não. Eu contei aqui esses dias, minha esposa contou. Ao ano passado a gente na Lagoa do Cofé, em Fortaleza, a chave do carro caiu lá dentro. E minha esposa lembrou, o Espírito trouxe aí uma mensagem lá do machado flutuando, e a chave veio na mão dela. Agora deixa eu te falar, irmãos, esse tipo de coisa não é para de 3 em 3 meses, só é no dia da Páscoa, não. Isso é para todos os dias da nossa vida, porque a Bíblia diz que Ele habita em nós. Tem 6 meses, pô? Está na Lagoa do Cofé? Eu sei, irmãos, que todo dia é milagre de Deus, livramento na nossa vida. Mas eu não estou falando disso, não, irmão. Eu estou falando do sobrenatural. Eu estou falando do impossível se tornar possível só por causa de Deus habitando em você. Eu não estou falando daquilo que você pode fazer, não, irmão. Ir na padaria e comprar um pão e comer, não. Eu estou falando de repente você chegar na sua casa e está vocês lá com pão, mas eu não comprei pão, mas tem pão. Eu estou falando disso. Eu estou falando do impossível se tornando possível para você por causa de Deus na sua vida. Lembra que eu falei, Deus não é um padroeiro? Não precisamos andar de joelho, não precisamos estar aí. Ai, Deus me dá, me dá, me dá. Irmão, deixa eu falar, está na hora da igreja levantar a mão. Em gratidão, tão grande salvação. Quem tem nos guardado, quem tem nos protegido, quem tem nos guardado a nossa família. Só Deus. O pessoal está querendo mudar aí a política, o governo e a igreja não muda. Quem tem que mudar é a igreja. A igreja que tem que mudar. A igreja que tem que mudar. A igreja que é luz. O povo está brigando com as trevas, quando a luz tem que brilhar mais do que as trevas. Tem pessoas, irmãos, que não saem do telefone, irmão, só vendo notícia. À esquerda, à esquerda, à esquerda. Quando você arranca a mão esquerda, então você tem a mão esquerda. E só fala de esquerda, à esquerda, à esquerda, à esquerda. Esquece a esquerda, irmão, e vá para a palavra. Esquece a esquerda e vá para a palavra. Vá para a palavra. A palavra é fiel, a palavra é verdade. Ame a palavra. Ninguém é eterno aí não, irmãos. A palavra é. O Senhor é. Eu e você somos. O velho da barba está aí já. Vai para a volta, vai e volta, vai e volta. Ninguém é eterno não, irmão. Estão preocupados com o velho da barba. O que o velho da barba pode fazer? Nada, meu irmão. Deus vai guardar nessa terra. Através da igreja dele, através de você. Não vai ficar esquerda, esquerda. Mal é um versículo da Bíblia. Ele sabe tudo da esquerda. Oh, aleluia. Vamos avançar, irmão. Você tem algo da sua vida para a minha vida. Eu tenho algo da minha vida para a sua vida. Vamos pensar assim. Não somos os coitadinhos que não faziam nada, que isso, aquilo. Não.
Deixa eu te dar aqui, só assim, vamos voltar lá, de Atos, por favor. João 14. João 15, 14. Sim, só. Vamos lá no 15. Eu li esse texto aqui. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Vamos lá. Esse aqui, 16. Não fostes vós que me escolhestes, a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Olha que interessante, irmãos. Não foi eu nem você que escolheu Jesus, não. Eu que escolhi Jesus, eu que escolhi a servir a Jesus. Eu que escolhi a servir a Jesus. Não. A Bíblia diz, irmãos, que foi Ele que nos escolheu. Amém. Você sabe o que é isso, irmãos? No meio de uma seleção, às vezes eu vejo as pessoas morrendo, se matando, estudando, que isso é prudência, isso é bom, estudando para passar no concurso, para ser escolhido. 30 milhões de pessoas fazendo concurso. Vamos lá. Recalcula. Muita gente fazendo concurso, às vezes para 4, 5 vagas. Porque querem sair de destaque, querem ser escolhido para algo ali. Não é isso, não estou falando que é errado, não. Mas o que eu estou falando é que você se empenha, você se dedica, você tem disciplina, porque precisa estudar. Nós estamos com um sobrinho assim, estudando, dedicado, aniversário, nem para aniversário não vai comer bolo. Nem para almoço de família está indo mais, porque disciplinar, tem que se disciplinar. E não é tradição, mas tem que se disciplinar. Porque quer passar um concurso, aí faz um esforço, passa um concurso top, ótimo, lícito. Amém. Vai dar um bom emprego, vai dar um salário, vai ter uma estabilidade. Mas se não tiver Jesus, de nada adiantou. Se não tiver um encontro com Jesus, o que valeu? Agora deixa eu te falar. Essas pessoas, elas não conhecem a Cristo. Para elas não é condenação, para elas somos nós da igreja que temos que chegar com a palavra, com a mão de Cristo, apresentando Cristo para elas. Agora, irmãos, o que eu estou falando não é nesse contexto de quem não conhece a Cristo, eu estou falando nesse contexto de quem conhece a Cristo, quem está inserido em Cristo, que foi escolhido já por Ele. E às vezes é uma perrenga no ensino da Bíblia. É uma perrenga para vir para a igreja. É uma perrenga para desenvolver um relacionamento com Deus. Não quer ter disciplina. Para ser amigo de Jesus, ele vai falando que você precisa fazer o que ele nos manda. Você foi escolhido por ele. Foi ele que te escolheu, com propósito. E você precisa descobrir, você precisa desenvolver essa amizade para você saber qual é o propósito. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Uma coisa são os princípios da palavra, é a palavra no contexto da igreja, mas sabe que tem algo que Deus chamou você como indivíduo? E as pessoas, às vezes, elas confundem isso. Não, porque eu estou inserido, irmãos, eu congrego na igreja local, perto da vida, do Guará. Estou inserido na visão do Verbo da Vida do Guará. Estou caminhando junto com o meu pastor. Estou caminhando junto com a minha liderança. Mas minha vida não se resume só a isso, irmãos. Quem me conhece sabe, eu gosto de ir numa casa de recuperação, eu gosto de estar no meio dos... Um tempo desse mesmo, pastor Alexandre, quinta-feira eu não vou vir, porque eu estou indo ali numa casa de recuperação e tal. Não, só vou fazer isso com o pastor. Irmão, eu tenho minha vida com Deus. Amém. Eu tenho minha vida com Deus. Aonde eu chego, a minha boca eu fumo, irmão. Aonde eu chego, meu coração exala o perfume de Cristo, o amor de Cristo. Agora, o que eu não posso é ser um desgarrado da videira.
Eu não posso ser um galho fora da videira. Mas tem um propósito. Tem um chamado individual, como indivíduo, para mim e para você. Se localize. E não tem outra forma de se localizar, meu irmão, se não for inserido numa igreja local. Porque na igreja local, irmãos, os dons estão em manifestação e você vai se localizando. Amém. Eu gosto de muitas coisas, irmãos. Mas eu estou inserido numa igreja local, no contexto da igreja local, e não sou independente, não. Eu dependo de Deus. Mas tem coisas transmitidas pelo Espírito no meu coração que eu preciso estar alimentando. Juntamente, irmãos, da mesma forma, eu não posso estar alheio dentro da igreja local e sendo da igreja local, alheio à visão que Deus tem dado ao pastor, irmão. Sabe, irmãos, aqui dentro, a minha, principalmente, é um pouquinho grandinha, tem lugar, irmãos, lugar para ferver, para borbulhar, sabe aquilo que Deus tem colocado no coração do pastor da igreja local, da liderança? Como tem também lugar para borbulhar também, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Isso não se divide, isso anda junto. Aleluia. Aleluia. Isso não se divide, irmãos, isso anda junto. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. E às vezes, esse lado aqui, que é da liderança, da igreja local, está borbulhando e tal, beleza. Talvez esse daqui, irmãos, você vai expressar com alguém, vai expor com alguém, e esse alguém não entenda, mas ele está borbulhando em você ou nele. Tem coisa, irmãos, você não pode simplesmente ser um crente só de igreja local, não. Você tem que ser um cristão fervoroso onde você estiver, irmão. Onde você estiver, está borbulhando aqui. Eita, visão, evangelizar. Eita, isso é da igreja local. Aqui não, aqui é o propósito individual aqui. Não estou separando, não, mas aqui continua vivo. Os dois se unem, irmãos, é uma potência. Porque, irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. Muitos têm se frustrado dentro da igreja local porque eles querem separar um do outro. Não tem como, irmãos. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Deus é bom. Pensa no meu coração, irmãos. Eu estou meio mexicano agora no Pilates e tal. E sabe, irmãos, eu estava com uma dor aqui. Como é que eu não consegui? Meio ciático, né? Sei lá, um negócio aí. Eu não entendo isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Minha esposa é fisioterapeuta. Mas eu não faço Pilates não. Porque minha esposa é fisioterapeuta, mas ela é especialista em outra coisa. É neonatologia. E sabe, irmãos, eu faço Pilates com outra fisioterapeuta, especialista. E é tão interessante, sabe, passou uns exercícios lá para casa, eu perdi até as contas, mas sabe, irmãos, eu comecei a fazer, irmãos, e dói, irmãos. Quando eu puxo a perna, dói. E uma perna, irmãos, é melhor do que a outra, e vai, e tal, e respira. Mas sabe, irmãos, eu comecei a fazer, teve um dia que eu fiz só 2 nessa perna aqui, porque eu só consegui 2, irmãos. Sabe, irmãos, e o motivo meu era desistir, porque estava doendo muito. Mas sabe, irmãos, quando no outro dia cedo eu fui fazer de novo, eu consegui fazer 3, irmãos. E é tão interessante que ela falou, olha, vai alongando. E vai fazendo conforme a sua você vai aguentando e tal, mas vai alongando. Sabe quanto tempo no dia que eu usava um terno, irmãos? Quase 3 anos que eu não usava um terno. Sabe o que o Espírito ministrou no meu coração, irmão? Que eu estava deixando me atrofiar com os meus dedos no meu chamado ministerial. E que às vezes, irmãos, o pastor da igreja local, a liderança, está me esticando e está doendo, irmãos. Mas se eu desistir, irmãos, não vai desatrofiar. Porque eu não queria nem sentar na frente do banco da igreja. Eu estou abrindo meu coração para você hoje.
Para você entender que você precisa ir para um especialista, que é a palavra, que é o Espírito, irmãos. E hoje eu acordei, irmãos. Deixa eu pedir minha esposa para levar o terra. Nossa, o celular estava levando a lavanderia. Pastor, amor. Eu não sei quantos terras, não sei quantos blazes, dei tudo, irmãos. Desistindo daquilo que Deus tinha me chamado. Ou achando que não, mas quero mais isso. Quem teve aqui numa reunião de liderança, viu quando eu falei numa reunião de liderança, que eu não quero nem terra mais. Que nem mais terra. Quero uma terra, não quero ficar comprado. Não tem nada, não pode usar, pode usar. Mas hoje, quando eu coloquei esse terra, eu lembrei, irmão, porque hoje pela manhã, em vez de eu fazer 3, irmão, minha esposa viu aí, depois saiu o café, eu comecei a puxar e vi que estava andando. E cada vez está melhorando quando você tira, dói. Você crescer espiritualmente dói. Sabe, você se desenvolver no Senhor, às vezes dói um pouquinho. Mas eu quero te falar que daqui a pouco você está fazendo sessão de 12, e aí já não está mais doendo, e aí a sua flexibilidade, sabe, essa flexibilidade, irmão, é para você, olha, como minha esposa fala, essa flexibilidade é para quando tem a circunstância, a situação, você tem os devidos que dói, só vai se esticando, e nada dói das juntas, porque, irmão, porque você foi se alongando na palavra, você foi se alongando, desenvolvendo a sua vida com o Senhor. Já chegou a ocasião da minha vida dos meus filhos terem que me levantado, sentado no sofá porque eu não consegui, irmão. Mas tive que me render. Fui lá. Jaqueline. Pilates lá, se estica e tal, e o cuidado, e vai, ela está ali, a Jaqueline. Quem quiser fazer Pilates, eu aconselho os atrofiados aí. Top, estou lá me esticando e fazendo, e comecei, já estou movimentando melhor, e quando não dá, vai pro choque. É o benzinho aí, pronto, aliviador. Vou trabalhar no outro dia, tranquilo. Sabe por quê, irmãos? Estava debaixo do Tandrilax direto, tomando Tandrilax de manhã, Tandrilax à noite. Sabe, irmãos, eu não sei qual o remédio que você está tomando natural, eu não sei qual é a circunstância ou a situação que você está vivendo, mas deixa eu te falar, o remédio para tudo isso é a palavra. Você precisa se levantar em ousadia, em intrepidez, você precisa procurar um especialista que é a palavra. Porque eu digo, irmãos, e lá em casa não é essa história de casa de ferreiro, espeto de pau, não. É porque minha esposa, ela é especialista numa área. E aí, de repente, irmão, eu fui com um especialista de achar que dá uns negócios lá, irmão. Dá uns cambolê que ele se dobra. Eu, daqui a pouco, eu estou parecendo um caracol, me dobrando todo, sem dor. O que está doendo na sua alma? O que está atrofiado no seu espírito? Quando não foi o homem que te chamou, quando não foi ele que colocou isso em você. Vim para cá hoje também, todo lado se esqueceu. Cheguei aqui com uma dorzinha, mas ei, sabe o que é? Será? Falei um pouquinho, bom. Sempre, irmãos, quando levando, parece que vai trair o Jair também. Pastor, o que causou isso? Sabe o que causou isso? Preciso disso não. Preciso ir para a academia, preciso movimentar. Não preciso fazer nada, não preciso disso não. Ele vai passando, não preciso disso não. Tanto faz, não preciso disso não. Ir para a igreja para quê? Ir para a igreja para quê? Não preciso disso não. Orar para quê? Não preciso disso não. Ter comunhão com os irmãos? Não preciso disso não. Vou ver minha vida só eu estou com meus filhos. Foi isso que eu ouvi, irmãos, e tive que botar força para não aceitar. Amém. Não preciso disso não, preciso só de Deus e da minha família. É sério.
Seríssimo. No ano passado, a Bebela me mandou uma mensagem e me entrega o primeiro pedaço de bolo como honra da minha vida e eu distante dela. Mexeu comigo, irmão. Esse ano, comemoramos, almoçamos aqui na casa do pastor Alexandre, o aniversário da minha esposa, com família, com sogra, com as irmãs, com os irmãos, família, irmãos, o seio da irmãos. Quero viver sozinho, não. Eu estou finalizando. Agora é sério. Mas eu falo, irmãos, nós precisamos desenvolver uma amizade entre irmãos. Não estou falando é para vocês ir lá na minha casa e tocar campanha na hora do almoço, não. O que eu estou falando é à tarde. Já estou aqui para tomar uma. Não, irmão. Irmãos, comunhão, comunique. Ei, vai, vamos tomar um cafezinho junto. Não espere só eu convidar, não. Me convide também. Mas eu também posso convidar. O que eu estou falando, porque todos nós somos ocupados trabalhando, você vai estar dentro da casa do outro enfiado, enfurnado, não. Mas essa história de também estar enfurnado dentro da casa do outro, o que acontece, irmão? Ah, eu te chamo para a minha casa, você não me chama, pastor, por quê? Que amizade é essa? Que você pode entrar dentro da minha casa e eu não posso entrar na sua. Não, porque eu tenho vergonha da minha casa. Se você tem vergonha da sua casa, é porque tem algo errado. Nós vamos tomar um café, eu não sou arquiteto, não vou olhar para o futuro. Vou tomar um café, se o café tiver doce demais, eu não vou falar, está doce demais, eu falo mesmo. Mas nós precisamos desenvolver essa amizade, sabe, desenvolver essa amizade, sabe, irmão? Esses dias, no aniversário da Ina, eu lembrei de algo que ela faz, que é uma trompete, trouxinha de alface americana e bota uns molhos lá, uns negócios, irmão. E a gente botava na boca e a gente falava que era explosão de sabor. Eu já vi uns cabos entrando debaixo da mesa e ela fala, gemeu, tá gostoso. Era bom, é bom. E sabe, eu lembrando, irmãos, porque a gente vem nessa caminhada com Cristo e quem conhece ainda, vê ainda, e a gente até comentou sobre isso. Mas é interessante, irmãos, é admirável, porque eu falei para a Nina, você é como aquilo ali, você é uma explosão de sabor na vida das pessoas. Porque, irmãos, eu conheço minha esposa, eu estou falando aqui, não é? Eu conheço minha esposa, e eu sei que as vidas que ela toca, que ela se envolve, que se envolve com ela, irmãos, são vidas que jamais serão as mesmas. Agora, por causa que ela é gente boa, não, irmãos, não é não. Eu falei, minha mulher não é gente boa não, mas eu estou falando assim, porque as pessoas acham que minha esposa nem cozinha, nem limpa a casa. Tem gente que olha para mim e acha que ela não cozinha, nem limpa a casa. Rapaz, isso aí não é outro. Mas eu digo a explosão de sabor pela delicadeza, irmãos. Pela unção do próprio Deus, vidas que foram transformadas. Amém. E aí é isso que eu falo para você, amizades que a gente tem, que ela tem amigas, que às vezes a gente não tem muito contato, mas irmãos, são amizades de 20 e tantos anos, que irmãos se mantêm no mesmo respeito, na mesma publicidade, naquele mesmo carinho, porque transformou vidas como ela transformou a minha. Falando de Jesus para mim. E é isso que eu estou chamando você nessa noite, para você desenvolver amizade com pessoas, por qual você se transforma numa explosão de sabor na vida delas, na família delas. Amém. Seja essa luz, seja essa explosão de sabor. Pare de ser chato. Porque eu estou falando isso para você, porque ainda falar para mim, Rogério, pare de ser chato, porque às vezes eu era chato e eu preciso de alguém. Se eu não estou ouvindo o Espírito Santo, eu preciso ouvir minha esposa. Rogério, para de ser chato. Porque, irmãos, não só sou eu que sou chato aqui. Não. É melhor conversar e deixar. Mas tem hora que a gente é chato, a gente é religioso demais com as pessoas. A gente precisa ser mais leve. Leve não é leviano. Ser leve é não ser tão religioso. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu fui no aniversário dos anos 80, da minha tia. Me chamaram, aniversário dos anos 80. Eu falei isso aqui, mas vou falar de novo. Cheguei lá, uma turma bebendo, aí
anos 80, todo mundo tal. Quando meu tio, dançando também, tinha uma galera dançando, meus tios, tio meu dançando as músicas, aqueles Blake, e rapaz, nós se divertimos na música. Se divertir, porque eu não posso, irmão. O que eu não posso é ser o tal do religioso numa festa dessa e de repente condenar quem está dançando, quem está isso, e não me envolver ali, e estar ali. Eu não posso me misturar no sentido de estar fazendo as mesmas práticas que eles estavam fazendo. Mas eu estar ali, de repente eu estar dentro da igreja falando mal do irmão que está sentado do meu lado, falando de Cristo. Que diferença tem? Mas de repente, irmão, nessa festa estava. Quando meu tio pegou a palavra para falar de Jesus, um cunhado dele zombou. Quando zombou, mexeu comigo. Porque eu conheço esse meu tio. Eu sei que ele morreu mesmo e ressuscitou com Cristo. Porque quem deu para Jesus foi eu. E ele é fiel mesmo, um cara íntegro, um cara sério. Mas quando ele falou o cunhado que a paz começou, e eu me chamou para orar. Quando me chamou para orar, eu peguei a palavra, falei, eu quero falar algo para vocês. E falei algo que o cara começou e ficou quietinho, irmão. Quietinho. Porque a palavra ela tem poder, ela em si ela tem autoridade. Quando você fala a palavra, quando você fala a verdade sem condenar as pessoas, quando você fala do amor de Deus sem condenar as pessoas, elas se quebrantam, porque elas estão vazias por dentro, precisando desse amor. Então a questão nossa não é apontar os erros, e sim mostrar o caminho. Jesus é o caminho. Amém? Pai, obrigado. Eu creio na tua igreja crescendo, avançando. Obrigado, Senhor. Porque eu creio e eu quero desenvolver essa amizade contigo, com a tua palavra. E eu sei que meus irmãos desejam isso também, Pai. Nós te louvamos, Pai. Porque essa noite é uma noite de transformação. Aonde precisa ser esticado, alongado, nós vamos esticar, vamos alongar. Aonde precisa ser melhorado, nós vamos melhorar, Pai. Nós vamos nos render à tua perfeita vontade, para que possamos cumprir o teu propósito aqui nessa terra, Pai. Juntamente com a igreja local, juntamente, Pai, com os nossos irmãos. Nós queremos nos render a Ti, Pai. Queremos nos render a Ti. Se renda a Ele. Se renda a Ele, irmãos. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Oh, aleluia! Nunca desistiu.